Continuando, aquele homem, ele estava muito satisfeito com o que ele havia produzido, com o que ele havia angariado. Talvez os seus amigos o chamassem de inteligente, investidor, expert, enfim, tecessem os mais rasgados elogios para ele, pela sua eficiência, pela sua produção, pela sua capacidade em produzir riquezas. Então, podemos imaginar que era um homem assim, muito cheio de si e também um cara arrogante, pela forma como Jesus retrata esse rico fazendeiro tolo, porém. E exatamente o verso seguinte, o verso 20, nos diz isso. Jesus, concluindo a parábola, Jesus diz: mas Deus lhe disse, verso 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então Jesus diz que este homem era louco, isto é, insensato, porque ele viveu a sua vida sem se preocupar com a sua eternidade. Ele achava que dominava tudo, mas claro que não. Ele dominava a si mesmo, os seus negócios, a sua riqueza, e não se preocupou em saber o que Deus queria da vida dele. E que em algum momento a sua alma seria requerida por Deus. Ele não se preocupou com o ser humano, com o seu próximo, com o seu irmão. Ele viveu uma vidinha fútil, de ser um cara rico, mas também viveu uma vida irresponsável, espiritualmente falando. Porque o que ele possuía de mais valioso, com o que ele deveria se preocupar verdadeiramente, ele não se preocupou, que foi com a sua alma e com o Criador, Deus. Não se preocupou em receber a salvação de Deus. E saiu vivendo de acordo com a sua vontade humana. Jesus, então, nos ensina aqui esses dois opostos, né? Não que Jesus estivesse aqui condenando as riquezas em si, mas condenando aqueles que colocam o seu coração, conforme diz um outro texto, colocam o seu coração nas riquezas e se esquecem de Deus, se esquecem de viver uma vida com Deus. A Bíblia nos fala de vários que eram homens ricos. Deus os abençoou com riquezas materiais também, como Abraão, Isaque, Jacó, José, Davi, Jó, próprio Salomão, né, que também se deixou perder depois no final. Mas Deus abençoou com muitas riquezas a vários servos dele. Mas as riquezas não devem ocupar jamais o lugar que pertence a Deus. As riquezas jamais devem ofuscar a nossa dependência de Deus, o nosso reconhecimento de que a nossa vida, ela depende de Deus, está nas mãos de Deus. Não está em nossas mãos.
está nas mãos de Deus. Hoje mesmo perdemos uma irmã lá da igreja, pela qual nós vínhamos orando, clamando a Deus, internada lá no Rio Centro por Covid, e as complicações aumentaram, e vínhamos orando, clamando há 2 semanas, pouco mais, e Deus decidiu, Deus bateu o martelo, quis levá-la. Não foi falta de oração, não foi falta de clamor, né? Muitos de nós clamamos, oramos, pedimos a Deus a cura dela, mas Deus foi quem decidiu, e está decidido. Então, meus queridos, aquele homem rico, ele não se importou com nada sobre Deus. Ele queria saber somente de si, queria somente viver a vida dele, ajuntar as riquezas dele, guardar, né, se fosse hoje, nos bancos suíços aí e outros, né, e só viver regaladamente, sem se importar com o próximo. Que Deus nos ajude, através desta parábola e deste ensino do nosso Senhor Jesus, a reconhecermos que a nossa vida ela só tem valor, algum sentido, quando nós a vivemos nos caminhos de Deus. Fora dos caminhos de Deus, ela é uma vida fútil, vazia, vivermos sob uma roleta russa todo o tempo. Então, que Deus assim nos ajude a compreendermos mais e melhor a sua palavra. Obrigado aí pela paciência. Desculpe a interrupção aí no vídeo. Deus abençoe vocês. Amém.